São 10 anos em que temos aprendido constantemente pela graça de Deus, e Ele tem nos sustentado, tem cuidado de nós. E quando eu digo nós, é o corpo dele, a noiva dele, e cada vez mais somos atraídos por esse amor, por essa cruz. E hoje eu e minha esposa passamos o dia orando, buscando, chorando, agradecendo, e olhando para trás é uma jornada muito extensa, muito árdua, mas que nesse período o Senhor ele se revelou para nós através da palavra dele. Então nós somos eternamente gratos ao Senhor, e creio que o Senhor ainda continua com as suas promessas, o Senhor continua através da sua palavra se revelando para nós. Então todos vocês estão aqui, o povo de Cianorte está aqui da nossa igreja lá, todos que estão aqui reunidos, tem amigos aqui que foram convidados. Eu tenho certeza que Deus vai falar conosco hoje de forma muito especial. Pastor Alessandro, vem aqui por gentileza. Vamos apresentá-lo à igreja, vamos orar também pela vida dele. Chegue aqui, pastor, por gentileza. E o pastor Alessandro é um homem muito sério com aquilo que está destinado para nós, que é com a palavra de Deus. Somos gratos pela vida dele e por um ministério também de um período tão extenso, e um ministério incorruptível também, né? Um ministério que sempre, a Bíblia é bem clara, ela fala que pelos seus frutos, né? Nós conhecemos a árvore pelos seus frutos. E sou muito grato pela vida dele, e tenho certeza que Deus usará para falar conosco e trazer esse alimento maravilhoso. Amém? Vamos apresentá-lo em oração. Estenda tuas mãos para cá. Pai, aqui está o seu servo, e te agradecemos nessa noite. Obrigado pela vida dele. Deus, obrigado pela família dele, por sua esposa que está aqui ao lado dele, sempre caminhando ao lado deste homem de Deus. E hoje, Pai, queremos pedir que teu Espírito Santo possa falar conosco, tudo aquilo que o Senhor já colocou ao coração dele, que tudo venha a ser revelado através do Senhor para nós. Pai, nós pedimos que o Senhor venha usá-lo de forma sobrenatural, e que não seja ele falando, mas seja o teu Espírito Santo. Use ele com autoridade, use ele na intrepidez do teu Espírito, e que tua graça possa ser presente a todo instante aqui, em o nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos aplaudir o Senhor. Boa noite, irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja conosco nessa noite, amém? Louvado seja o nome do Senhor por essa oportunidade que nós temos de estar aqui, comemorando 10 anos dessa igreja. Quem sabe daqui mais 5, né? Estaremos aqui comemorando os 15 anos. Conversava há pouco com o pastor Daniel, ele compartilhava acerca das lutas, adversidades pelas quais passaram. Mas hoje nós estamos aqui com o coração cheio de gozo, de júbilo, na presença do Senhor, para celebrar a Ele, para bendizer ao nome dEle, porque o Senhor é digno. O Senhor é digno de ser louvado nesse lugar. O Senhor é digno que nós abramos a sua palavra e a estudamos nesse lugar. Trago aos irmãos um abraço da igreja irmã, Igreja Presbiteriana do Jardim Alvorada. Estamos ali já há 13 anos, vim com a minha esposa, Patrícia. Ela não pode ficar se levantando muito. Ela fez uma cirurgia do joelho esses dias, estamos desfalcados de um ponta direita lá em casa agora. Ela não pode jogar nesses últimos dias, mas graças a Deus está se recuperando bem. Temos 2 meninas, 2 presentes de Deus, a Giovana de 14 anos e a Isabela de 5 anos. Giovana está na programação da igreja lá, ela já temos dificuldade em trazê-la conosco. Ela falou: pai, eu quero ficar na minha igreja, com os meus amigos, com o meu povo. Então fica, filha, na sua igreja, com os seus amigos e com o seu povo. E a pequena brincou o dia inteiro, então não tinha condições de trazê-la à noite. Mas para a gente é uma alegria. Agradeço ao pastor, agradeço a toda a liderança da igreja,
pela confiança de nos ceder o púlpito para ministrar a palavra de Deus. O que é de mais importante na vida da igreja é a fidelidade que ela tem para com a palavra de Deus, para com as Escrituras. Isso é fundamental e é claro que nós temos que ter bastante zelo com respeito a isso. E eu quero convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias no Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 15. Nós vamos ler alguns versos para meditarmos nessa noite. Dos versos 12 até o 17. Evangelho de João, capítulo 15. Dos versículos 12 até o 17. Apesar do tema já estar exposto ali, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Eu não sei porque eu me confundi. E eu, em vez de trabalhar nesse tema, eu vou falar sobre intimidade com Deus. Porque para mim nós iríamos falar sobre intimidade. E eu preparei sobre intimidade. Porque eu acredito também que o Senhor gostaria de falar conosco sobre termos intimidade com Ele. E o que nós vamos tratar nessa noite é compreendendo o que é ter intimidade com Deus. Evangelho de João, capítulo 15, dos versos 12 até o 17. Diz assim o Senhor Jesus: o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Não foste vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedides em nome do Pai, ao Pai em meu nome, eu vou-lo conceda. Isso vos mando, que vos ameis uns aos outros. Amém? Vamos orar mais uma vez, mesmo assentado. Se você puder baixar a tua cabeça, fechar os teus olhos por um instante. Vamos pedir que o Senhor fale conosco nas Escrituras. Obrigado, Deus, pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos aqui, comunidade Apacentar, nessa noite de sábado, Senhor, comemorando 10 anos que o Senhor tem guiado a vida desses irmãos amados e preciosos. O que nós queremos lhe pedir, Deus, é que, da mesma forma como o Senhor já os vem instruindo durante todos esses anos, da mesma forma como eles vêm crescendo no Senhor, amadurecendo o seu conhecimento no Senhor, que nessa noite o Senhor nos dê uma grata oportunidade de conhecermos um pouco mais acerca de quem o Senhor é, de conhecermos um pouco mais acerca das coisas que o Senhor tem para conosco e daquilo que o Senhor requer das nossas vidas. Por isso, Senhor, eu quero lhe pedir que o Senhor prepare os nossos ouvidos e prepare os nossos corações, tal qual um agricultor prepara a terra, arando, abrindo sulcos, para que a boa semente seja lançada e ali venha produzir, Senhor. Nosso coração é esse solo, a nossa mente é esse solo, a nossa vida é esse solo, e a Tua palavra é a boa semente. É assim que nós queremos, Senhor, pedir a Ti humildemente, que o Senhor frutifique em nós, que o Senhor nos abençoe e fale conosco nessa noite, que os nossos corações estejam abertos a Ti, as nossas mentes, os nossos ouvidos e a nossa atenção esteja completamente voltada a Ti, para que ao final da noite possamos conhecê-lo mais e mais e mais, obedecê-lo mais e mais e mais, servi-lo mais e mais e mais, e honrá-lo mais e mais e mais. Fala conosco nessa noite em Cristo Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Eu creio que todos nós gostamos de ter intimidade com Deus, ou pelo menos gostaríamos de nutrir um relacionamento de maior intimidade com Deus. Eu acredito que numa igreja cristã não há uma pessoa sequer que não tenha o desejo de se aproximar de Deus, de conhecê-lo mais, de saber sua vontade, o seu desejo, os seus desígnios. O problema é que, assim como muitos termos que nós temos nos nossos dias de hoje, o termo intimidade,
ele sofre as consequências do pecado humano, e nós já não conseguimos mais discernir exatamente o que vem a ser um relacionamento de intimidade. Para muitas pessoas, ter intimidade com Deus é tratá-lo sem nenhum tipo de pompa e circunstância, é poder chegar para Deus e chamá-lo de você, chamá-lo de o cara, é poder, nas nossas vidas e na nossa devoção, tratar Deus como se Deus fosse um qualquer, uma pessoa, como qualquer outro tipo de pessoa, esquecendo-nos de quem de fato Ele é, o Criador de todas as coisas, aquele que sustenta a sua criação pela obra das suas mãos. E por conta disso, por conta dessa distorção do conceito de intimidade, muitas vezes nós perdemos a verdadeira intimidade com Deus em gracejos, em tipos de postura que não são convenientes diante de um Deus que é Criador de todas as coisas, que sustenta as coisas pela palma das suas mãos. Lembro-me um texto das Escrituras, onde os homens voltaram para o Senhor Jesus, temendo, porque haviam saído pregar o Evangelho, e alguns foram esbofeteados, alguns foram envergonhados, e eles temiam, e Jesus falou: vocês não devem temer os homens, vocês devem temer a Deus, porque esse, além de matar o homem, pode mandar a alma para o inferno. Então, quando nós falamos de Deus, a gente não pode perder na nossa mente, de fato, quem Ele é. A sua grandiosidade, a sua autoridade, o seu poder, a sua magnificência, a sua glória, a sua majestade e tudo aquilo que envolve a sua divindade, porque somente Ele é Deus. Nós não temos absolutamente nada a que nós possamos comparar a Ele. Daí, intimidade com Deus vai muito além de nós chegarmos e simplesmente nos jogarmos diante de Deus. Até porque, como eu falei, o conceito de intimidade tem sido corrompido. Para muitos de nós, intimidade é poder fazer aquilo que a gente quer na frente da pessoa, da forma como a gente quer. Para muitos de nós, intimidade é poder chegar, dar um tapa nas costas e falar: aí, tá legal aí? Como é que tá as coisas aí no céu? Tudo tranquilo? Para muitos de nós, intimidade é falar: aí, ó, firmeza, Senhor, legalzão, o Senhor me atende. Para muitos de nós, intimidade é um aconchego meramente humano para com o Criador de todas as coisas, esquecendo de que aqueles que se achegavam a Deus desapercebidamente, muitas vezes eram fulminados. Quem aqui não lembra do texto onde Davi recuperou a Arca da Aliança? Irmãos, que alegria! No Antigo Testamento, a Arca da Aliança representava o próprio Deus. Não era uma figura, um material, um pedaço de madeira, uma junção de ouro e metal precioso. A arca representava a presença do próprio Deus. Ela havia sido roubada do povo de Israel, ela estava longe, e Davi conquistou, trouxe a arca de volta. A alegria era tão grande, Davi colocou aquela arca para que os servos trouxessem, e eles vinham a caminho. A Bíblia diz que Davi dançava, Davi se alegrava, a ponto da sua esposa até se escandalizar dele, falar assim: mas rei, que postura mais sem noção, fica dançando aí. Ali Davi expunha a grande alegria de poder trazer Deus para o seu meio de novo. Fato é que de repente um dos bois que trazia a Arca da Aliança tropeçou, e ele foi cair, e um servo do Senhor, um homem cheio de zelo no coração, chamado Uzá, foi pegar a arca para que ela não caísse. E ele foi fulminado na hora. Você pode pensar: mas que Deus mau. Mas o homem foi segurar a arca para que não caísse. Aquele homem era íntimo de Deus. Não. Se ele fosse íntimo de Deus, ele saberia como que Deus queria que carregasse a arca. E não era para ser carregado por bois, era para ser carregado pelos levitas, no ombro de gente. Intimidade com Deus, irmãos, não é fazer o que nós queremos para Deus e Ele vai aceitar porque nós somos íntimos. É saber o que Ele quer para mim e para você. Lembro-me que uma vez conversava com um irmão amado, e ele me fez uma pergunta. O pastor já deve ter passado por essas perguntas que de vez em quando acontecem. As pessoas chegam para a gente e falam: pastor, o que você faria? Ou melhor, o que você vai fazer quando você chegar no céu? Rapaz, uma pergunta boa. Eu não tinha parado para pensar nisso ainda não, né? Até porque, apesar de eu amar o Senhor Jesus, eu entendo que a vida é um dom de Deus. Não está com muita pressa de ir para o céu agora, assim, né? Até porque eu creio que estando com Cristo aqui já é céu também. Ele falou: pastor, eu vou dizer para o senhor o que eu faria.
chegar no céu, eu vou pular nos braços de Jesus, sair correndo, vou dançar com ele para lá e para cá. Enquanto ele ia me falando e imaginando aquela cena de céu, sabe? De Jesus vindo, dando aquele abraço, e dançando, e rodando para lá, e rodando para cá. E ele usou aquelas vestes de Jesus balançando. Eu falei, rapaz, não pode ser céu, não. E na hora eu me lembrei de um filme chamado Apocalipse, muito antigo. Eu lembro que uma vez eu cheguei em casa, estava passando essa cena específica do filme. Quando eu abri, liguei a televisão, é a cena onde João se encontrou com o Senhor Jesus. E João se jogou no chão, boca no pó, porque a glória do Senhor era grande demais para que ele ficasse em pé. E eu falei para ele, quando eu chegar no céu, eu quero colocar a boca no pó diante da glória do Senhor. Nós vemos que a intimidade tem sido distorcida não apenas no nosso sentimento de relacionamento com Deus, nas nossas canções, na nossa vida comunitária. E não é uma crítica necessária ao que cantamos, mas é uma reflexão àquilo que cantamos. Porque aquilo que cantamos, ele deve ter um efeito bíblico. Nós devemos cantar aquilo que as Escrituras dizem que Jesus é, aquilo que as Escrituras dizem que Ele faz. E às vezes nós atribuímos a Ele tipos de relacionamento que são meramente humanos. Relacionamentos de paixão, de desespero, como se nós tivéssemos uma intenção de converter Deus no meio da nossa reunião, como se nós nos achegássemos para Ele num dado momento, e Deus estivesse ali do lado de fora, e você falasse, o senhor vai me abençoar. Deus, não vou abençoar não, mas eu vou cantar, o senhor vai ver se o senhor vai me abençoar ou não. Como se a gente tivesse que convencê-lo a abençoar. Lembro-me de uma canção, espero que vocês não cantem, se cantem me perdoe essa canção, mas ela precisa ser revista. Onde fala, Jesus, eu quero ficar contigo, eu quero ser teu amigo, eu quero comer teu prato, eu quero calçar os meus pés no teu sapato, eu quero arrastar. Eu quero muito você, eu quero pegar tua sandália e esconder. Onde tem isso na Escritura? Mas vamos lá. Jesus, porque eu quero estar perto de ti, eu quero te abraçar. Jesus, eu quero vestir tua camisa, com as mangas maiores do que os meus braços. Correr pela casa ao teu encontro e me abandonar no teu abraço e te abraçar. E o nome dessa canção, por que eu estou citando? Porque o nome dessa canção é intimidade. Não é isso que a Bíblia nos diz que é intimidade com Deus, irmãos. O que é intimidade com Deus, então? O que é intimidade para mim e para você? Será que intimidade é poder entrar na casa de alguém todo faceiro, deitar no sofá, colocar o pé para cima, sem tirar a sandália, falar, traz lá um copo d'água? Será que isso é intimidade? Se eu chegar na sua casa e falar que eu sou íntimo de você, e chegar lá e arrancar a camisa e sentar na sala, você vai se sentir como se eu fosse íntimo seu? Será que intimidade é a liberdade que temos de tratar as pessoas por apelidos geralmente depreciativos? Eu sou contra apelido depreciativo. Eu sou contra qualquer coisa que venha envergonhar a pessoa. Isso não vem de Deus. Se você não gosta de alguma coisa, eu vou lá e insisto em chamar você daquilo ali, o nome disso é pecado, irmão. O nome disso é pecado. Eu sou contra esses apelidos. Será que intimidade é o privilégio de eu poder me despir diante de alguém, esposo e esposa, mesmo no ambiente do casamento, casais, casados? Será que isso é intimidade? Eu quero dizer para você que isso não é intimidade. Tem muito casal casado que podem ter os seus relacionamentos, até porque é bíblico que os tenham, mas eles não se conhecem. Você pergunta para a esposa, ela está com o coração totalmente bloqueado, porque o marido não sabe o que ela é, quem ela é, quais são as suas necessidades. Você conversa com o marido e ele está totalmente com o coração bloqueado, porque a esposa não o conhece. Intimidade, irmãos, é relacionamento muito mais profundo que emoções. Intimidade é saber quem é. Assim como todas as formas de compreensão nos relacionamentos, esse é um conceito que tem sido maculado pelo pecado. Muita gente se acha íntimo de alguém quando é apenas, na verdade, abusado, mal educado, impertinente, sem noção. Sabe aquele amigo que chega perto de você e insiste em fazer aquelas piadas que você odeia, mas ele acha que ele é íntimo seu e ele faz aquilo na frente das pessoas, você fica envergonhado? Tem muita gente que faz a mesma coisa com Deus, achando que isso é intimidade. O nosso dicionário Aurélio define intimidade como aquilo que atua no interior,
aquilo que é entranhável, que está nas entranhas, aquilo que vem de dentro, aquilo que é estreitamente ligado por afeição, por confiança, aquilo que faz parte do interior de uma família. Perceba que, de acordo com a própria linguística, intimidade não tem relação com libertinagem, mas com conhecimento profundo. Intimidade tem a ver com eu saber quem você é, saber as coisas que você gosta, aquilo que você aceita, aquilo que você não aceita, e trabalhar dentro dos limites daquilo que você estabelece. Isso é intimidade. Intimidade é saber as coisas que te fazem bem e as coisas que te fazem mal, e procurar fazer o que te faz bem e abrir mão de fazer aquilo que te faz mal. Ser íntimo de alguém significa conhecer esse alguém a ponto de saber agir corretamente diante desse alguém. Davi, falando sobre intimidade no Salmo 25, versículo 14, ele fala que a intimidade com Deus é um presente precioso. Ele diz assim: a intimidade do Senhor é para os que o temem, os quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Perceba, a intimidade do Senhor é algo restrito, não é algo para qualquer um, é algo para gente que teme a Deus, que sabe quem Ele é, que conhece a sua glória, que sabe da sua majestade, e que se achega diante dEle com temor e tremor, para adorá-lo, porque Ele é Deus. Isso é intimidade, é reconhecer o caráter diferenciado desse Deus que fez todas as coisas. E esses, por serem íntimos, olha o que Davi fala no versículo 14 do Salmo 25. Esses que o temem, por serem íntimos, receberão de Deus um presente, que é conhecer a sua aliança, conhecer o seu pacto, conhecer o seu propósito, conhecer a sua vontade, conhecer o seu querer, conhecer o seu caráter, saber quem Deus é e o que Ele quer de nós. Essa intimidade nos é oferecida através da amizade, de uma amizade íntima e duradoura, e o Senhor Jesus mesmo nos oferece. Nós lemos no texto de João, onde nós vamos nos ater. Jesus diz assim: vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Já não vos chamo de servos, porque o servo não sabe o que faz seu Senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Os íntimos de Deus, irmãos, não são aqueles que fazem o que querem, de acordo com as suas intenções, com as suas vontades, com as suas emoções, com os seus sentimentos diante de Deus, e dizem que Deus vai aceitar porque Ele fez de boa vontade. Os íntimos de Deus são aqueles que conhecem a aliança de Deus e sabem aquilo que Deus quer para eles. E dessa forma eu quero falar um pouco com vocês, olhando para esse texto do Evangelho de João. O que é ter intimidade com Deus? E a primeira coisa que Jesus nos diz, que ter intimidade com Deus é estar ligado à videira. Se você está com a sua Bíblia fechada, eu peço que você abra, porque esse texto que nós lemos do Evangelho de João, ele não começa no versículo 12, ele começa no versículo 1, e ele está inserido em um contexto muito interessante. Quando Jesus fala de meus amigos, Jesus começa a tratar de algumas coisas muito importantes antes dele chamar essas pessoas de amigos. Logo no versículo 1, Jesus começa dizendo: eu sou a videira verdadeira e o meu Pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim e não der fruto, Ele o corta, e todo que dá fruto Ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim, eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Intimidade com Deus, em primeiro lugar, é entender que nós precisamos estar ligados a Deus, ligados à vontade do Pai, bebendo da seiva do Pai, e que nós, por nós mesmos, não podemos fazer nada, irmãos. Como já dissemos, intimidade é estar entranhado, é estar ligado.
Intimidade é compartilhar da mesma vida, é estar associado. A intimidade com Deus requer um relacionamento estreito com Ele, viver a vida que Ele nos dá, como o apóstolo Paulo nos diz lá em Gálatas capítulo 2, versículo 20, irmãos, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, e esse viver que agora eu tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Intimidade é estar ligado a Deus a tal ponto que a nossa vontade passa a ser a sua vontade, que o nosso querer passa a ser o seu querer, que a nossa mente está cativa à sua mente, porque a Bíblia diz que nós que somos de Deus temos a mente de Cristo. Isso é intimidade. O que o apóstolo Paulo nos diz aqui em Gálatas é que ele está ligado à videira. Quando ele fala, meus irmãos, já não sou mais eu que vivo, é Cristo. Eu estou ligado à videira. Os frutos da minha produção já não são próprios meus. Os frutos que eu produzo são os frutos da seiva que eu recebo da própria videira. Ele se alimenta do que a videira lhe dá, ele produz o que a videira lhe determina. Ele está dizendo que não tem mais a liberdade de fazer o que quer, do jeito que quer. É a videira que determina a sua fonte, é a videira que determina o seu objetivo, é a videira que determina a sua função, é a videira que determina a sua ação, e é a videira que determina o seu fruto. Não sou mais eu que vivo, é Cristo. Não sou mais eu que faço, é Cristo. Não sou mais eu quem quero, é Cristo que quer. Estar ligado à videira significa ser cuidado pelo viticultor, porque aquele que está ligado à videira entende que o pai é o agricultor. É o pai que poda, irmão. E o pai faz isso como? Na palavra. É a palavra de Deus. Deus se revela a mim e a você nas Escrituras. E esse revelar de Deus vai nos limpando. O Senhor Jesus diz que já estáis limpos na palavra. Estar ligado à videira é ser tratado pelo viticultor. Todo ramo que está em mim, se ele não produzir, o pai faz o quê? Corta. Mas se ele produz, o ramo fica lá de boa, sossegadão? Não, o pai limpa. Quando eu era criança, eu lembro da cena do fundo da casa da minha avó, que tinha uma parreira de uvas, que é uma videira. E era muito grande, a parreira fazia um L na parte do fundo. Na verdade eram duas parreiras que davam dois tipos de uva. E minha avó tinha muitos netos, e todos bastante traquinas e gostavam muito de uva. Então ela tinha que cuidar para que a gente não fosse lá e acabasse com as uvas. Mas eu lembro que logo depois que passava a safra, e eles colhiam as uvas e distribuíam para famílias, para a família inteira, uma família italiana. Tem uma tia que tem 14 filhos, então tinha que produzir muita uva, muita uva. E nós que não éramos 14, comíamos tal qual os 14 dela. Eu lembro que depois o meu avô chegava para aquela parreira e podava, limpava, tirava folhas que tiravam a força da seiva, cortava alguns galhos. A visão naquele momento, irmãos, era uma visão tanto quanto aterradora. Quantas vezes eu imaginei, nunca mais vai dar uma uva essa árvore, acabou com a árvore. O que ele estava fazendo? Limpando-a daquilo que era desnecessário. Às vezes era bonito, as folhas eram bonitas. Mas lembra que Jesus, quando chegou para uma figueira frondosa e só tinha folhas, o que ele fez para com ela? Ele a amaldiçoou e ela secou. Porque o que Jesus quer não é que nós tenhamos visibilidade, mas é que nós tenhamos frutos. Jesus não quer que a gente chame a atenção do mundo, mas que a gente transforme o mundo, pelo poder do Evangelho. Então o Senhor diz que aquele que está nele, Ele limpa, para que a gente possa produzir mais fruto. E Ele limpa como? Pela palavra. Meu irmão, você quer parar de errar com Deus? Leia a Bíblia, leia as Escrituras. São as Escrituras que nos revelam o querer de Deus, a vontade de Deus, o caráter de Deus e o nosso objetivo em Deus. São as Escrituras que fazem isso conosco. Estar ligado à videira significa não ter mais vontade própria para fazer o que você quer, mas você agora produz aquilo que o viticultor quer que você produza. Permanecer em mim e eu permanecerei em vocês. Jesus diz: porque sem mim nada podeis fazer.
E quando ele fala sem mim nada podeis fazer, ele não está querendo dizer o seguinte: você faz o que você quer, e eu dou uma força, porque na minha força você vai fazer o que você quer. Jesus está dizendo que tudo aquilo que você fizer, que não for de acordo com aquilo que eu quero que você faça, não tem objetivo. Os únicos frutos que permanecem são aqueles que o Senhor nos dá. Ter intimidade com Deus, em primeiro lugar, é estar ligado à videira, irmãos. Ligado à palavra, ligado a Cristo, com o coração totalmente depositado à sombra da cruz. É estar disposto a dizer para o Senhor: não sou mais eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Em segundo lugar, intimidade com Deus é amizade obediente. Jesus diz: vós sois meus amigos, se... Eu não sei se tem alguns professores de português aqui, mas esse artigo é uma partícula causal. Jesus está afirmando uma verdade, está dizendo que essa verdade só é possível a partir de uma outra verdade. Há uma cláusula para que a primeira verdade se cumpra. E a primeira verdade é: vocês são meus amigos. Mas existe uma cláusula para que a nossa amizade com Deus se conclua: se fazeis o que eu vos mando. Não é de qualquer jeito. Não é assim: vocês são os meus amigos, vocês vieram na igreja. Vocês são meus amigos, vocês der dízimo. Vocês são os meus amigos, vocês fizeram uma oferta boa. Vocês são os meus amigos, se orar bonito. Vocês são os meus amigos, se tocar no louvor. Também toco louvor, não é crítica, não. Amo tocar no louvor, tá? Vocês são meus amigos, se fizerem assim, se fizerem daquele jeito. Vocês são os meus amigos se fizerem o que eu mando. Intimidade com Deus é amizade obediente. Ninguém pode dizer que é íntimo de Deus se não obedece o que Ele manda. Você pode fazer o que você quiser, irmão. Presta atenção. Você pode enganar a mim, você pode enganar o pastor, você pode enganar a igreja, você pode enganar o mundo inteiro. Mas vai ter um dia em que nós vamos estar diante do Senhor e a gente vai tentar argumentar com Ele. Fala: Senhor, mas no teu nome eu fiz isto, eu não fiz aquilo, eu não fiz aquele outro. E aqueles que não fizeram aquilo que Ele queria que fosse feito no nome dEle, Ele vai dizer: eu não te conheço. Você fez as coisas que você quis fazer, usou meu nome para endossar. Você é um 71. Você quis se promover e usou o meu nome para isso, me associou nas tuas causas. Eu não te conheço. Irmãos, intimidade com Deus é saber o que Ele quer para mim e obedecer. Intimidade não é fazer o que eu quero para Deus, mas é fazer o que Ele quer para mim. Pastor, mas eu quero fazer isso, eu estou fazendo com boa vontade. É o que Deus lhe pediu, irmão. Deus não é obrigado a aceitar-nos. Na verdade, Ele nos chamou para si. Nada que possamos fazer irá chamar a atenção dEle, de tal forma que Ele fala: eu vou aceitar, porque sem isso, misericórdia, né? Não vou, imagina, se você deixar de oferecer isso aqui, como é que vão fazer? Deus não é obrigado a nos aceitar. Ele nos aceita por graça. Cantamos aqui um amor infinito, um amor incontrolável, um amor ousado. Esse amor ousado é um amor que não pede licença. Quando o Senhor Jesus encontrou Paulo no caminho de Damasco, o Senhor Jesus não falou para ele: Paulo, vou fazer o seguinte, você está afim de me seguir? Bora lá. Que isso, Paulo? Um monte de ideia, Paulo. Eu falei: não, nada de bobagem, vai lá matar o povo, que isso? Jesus apareceu, pôs ele no chão, cegou os seus olhos. Paulo ficou apavorado, falou: quem é esse que está acontecendo? O que é isso, Senhor? Eu sou Jesus, quem você persegue? Bora. Não falou assim: se você tiver afim. Tá. Quando Jesus encontrou Levi e Mateus na coletoria, cobrando impostos, ele falou: Levi, é o seguinte, tem uma proposta boa para te fazer. Você ganha aí do Estado, tal. Vem e segue-me. Quando ele encontrou Pedro, Tiago, João lavando redes, ele não fez uma proposta, ele deu uma ordem. Quando ele encontrou Zaqueu em cima daquela árvore, achando que poderia chamar a atenção de Deus, ele falou: desce. Quando ele encontrou Natanael, ele disse: eu já te vi. Você não sabe, mas eu já te vi. Irmãos, intimidade com Deus
é ouvir a voz dele e cumprir. Deus não se impressiona com aquilo que nós podemos fazer para Ele. Até porque se Ele tivesse interesse em resultados, Ele teria enviado anjos para evangelizar, irmãos. Se Deus estivesse preocupado que nós evangelizássemos o mundo em 2 dias, 2 minutos, 3 minutos, Ele tinha mandado um anjo para fazer isso. Ele tinha chamado a gente. Sabe por que Deus chamou a gente? Porque Ele quer tratar conosco. Ele quer nos dar a oportunidade de sermos tratados por Ele, de obedecermos a Ele, de conhecermos quem Ele é. Quando um pai quer lavar um carro, de fato, o que ele faz? Ele chama o filho de 16 anos ou ele manda no lava-jato? Se ele quer o carro limpo, ele manda no lava-jato. Quando ele dá o carro para o filho de 16 anos lavar, ele não quer o carro limpo, ele quer tratar o filho. Se ele quisesse o carro limpo, ele lavava, é mais rápido, 40, se ficar sujo, você chega lá e reclama. Sabe por que o pai nos usa? É porque Ele quer que nós aprendamos quem Ele é. Nós nos relacionamos com Ele. Intimidade com Deus, irmãos, é uma amizade obediente, é ouvir a voz dEle e fazer o que Ele manda fazer. Terceiro lugar, irmãos, intimidade com Deus é conhecimento e serviço. Não adianta só você conhecer. Diz assim: já não vos chamo de servos, porque o servo não sabe o que o Senhor faz. Mas tenho-vos chamado de amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Servo é aquele que o patrão fala, vai lá e fazer, ele não vai te explicar por quê. Ele não vai dizer para você assim, o seguinte: você atravessa a rua e compra lá um negócio, lá custa R$5, mesmo na minha loja tendo 200 desse negócio aqui dentro, porque eu tenho um propósito, quero ver, quero que você vai sondar isso, quero que você vai sondar aquilo. O patrão fala, vai lá e compra, vai lá e faz. E o empregado não sabe quais são as intenções do patrão, mas o amigo sabe quais são as intenções do amigo. Jesus disse: eu te revelo o que eu quero. Eu te revelo que eu quero tratar você, que eu quero tratar em você, que eu quero usar você para alcançar pessoas. O Senhor tem muito mais a fazer em nós do que por intermédio de nós, irmãos. Intimidade com Deus é conhecimento e serviço. Jesus nos mostra que há uma mudança de status, de quando nós deixamos de ser religiosos para nos tornar filhos. O religioso é aquele que tenta fazer tudo para agradar a Deus, sem saber o que Deus quer que ele faça. É como se ele pudesse chamar a atenção de Deus, sabe? Deus, olha eu aqui, vou fazer isso aqui, vou fazer aquilo ali, vou varrer a igreja, vou cantar, vou limpar, vou fazer isso, vou fazer aquele outro. Religioso é aquele que tenta ganhar, mesmo que ele fale de graça, ele tenta ganhar o reino por mérito. Ele fala, não pode, Deus não vai me largar para trás. Olha aqui, um cababão igual eu. Deus não vai fazer isso comigo. Mas quando você se transforma em filho, em amigo, você já não age mais como servo e patrão. Você conhece o coração do Pai. E o Pai revela a sua bondade e a sua vontade. Lembra de Davi, Salmo 25:14? Intimidade é para quem o teme, e aqueles que são íntimos conhecem a aliança de Deus. Irmãos, aqueles que são íntimos de Deus não são como servos que podem ser demitidos a qualquer minuto. Nosso relacionamento com Deus, quando se fala de salvação, não é um relacionamento meramente contratual, onde Deus faz a parte dele e eu faço a minha. E quando eu deixo de fazer a minha, que é mais ou menos sempre, Deus está desobrigado de cumprir a dele. A Bíblia diz que ainda que nós sejamos infiéis, Ele permanece fiel. Quando Deus nos chama para a salvação, Deus nos chama para status de filhos. E existe ex-marido, ex-mulher, ex-namorado, ex-namorada, ex-qualquer coisa, mas não existe ex-filho. E Deus não abandona seus filhos. E Deus revela para nós essa aliança, que nos dá segurança, que nos dá certeza de um amor que é imexível, como diriam os nossos senadores. Quando nós nos tornamos íntimos de Deus, nós o conhecemos como Pai. E nós fazemos a sua obra, não apenas porque Ele manda, mas porque a gente é da família. E a gente está estendendo a família. Em quarto e último lugar, irmãos, intimidade com Deus é aconchego da graça. Você é íntimo com Deus, não é porque você tem a capacidade de fazer com que Deus goste de você.
Não há nada em nós que chame a atenção de Deus. Na verdade, nós só podemos colaborar com a salvação de Deus com uma única coisa. Sabe qual é? O nosso pecado. A gente só consegue colaborar com a salvação fazendo com que ela seja necessária. Porque nós pecamos e precisamos de um grande Salvador. Porque a Bíblia nos fala de Gênesis e Apocalipse, que é o Senhor que vem até nós, que é o Senhor quem nos alcança, que é o Senhor quem nos atrai, que é o Senhor quem nos procura. Cantamos agora há pouco. Usamos figuras metafóricas de que Deus sobe até montanhas atrás de nós. Ele fez muito mais do que escalar montanhas. Ele escalou o Calvário. Ele escalou uma cruz, um madeiro maldito. Ele se fez pecado. Ele que não experimentou o pecado, levou sobre si as minhas culpas e as suas culpas. E não era para nos livrar das mãos do diabo, era para nos livrar da ira de Deus. Porque o nosso problema era com Deus. Nós, como pecadores que somos, estávamos com um punho cerrado diante do Pai, dizendo: eu faço do meu jeito. O coração de Adão, novamente dizendo: eu sou o meu Deus, eu me governo. E como o salário do pecado é a morte, nós éramos merecedores da morte. Cristo foi e morreu no meu lugar, irmãos. Cristo foi e morreu no seu lugar. Intimidade com Deus é se achegar ao aconchego da graça, porque Ele te chamou, só porque Ele te ama. Versículo 16 diz assim: não foste vós que me escolhestes, pelo contrário, eu vos escolhi. A gente tem dificuldade com alguns termos teológicos, alguns têm mais dificuldade do que outros. Eu, como presbiteriano, não tenho tanta dificuldade com isso. Na verdade, não tenho nenhuma dificuldade com isso, eu creio nisso do fundo do meu coração, e não é porque a igreja prega, mas é porque as escrituras dizem isso, de que é o Senhor quem nos escolhe para a salvação. O problema é que a gente imagina assim: pastor, mas se Ele escolhe um e não escolhe o outro, como é que funciona um negócio desse? É porque a nossa mente imagina que está todo mundo querendo ir para o céu, e Deus está falando: você não vai entrar não, você quer ir, mas não vai. Irmãos, no nosso estado de pecado, nós estamos correndo de Deus. A última coisa que a gente quer é entrar no céu. É o Senhor que vai e toca em nós, mortos, nos dá vida e fala: agora você é meu. É Ele quem nos traz para Ele. Isso é graça, irmão. É favor imerecido. É um presente que Deus nos dá. Por merecimento merecíamos o inferno, mas por amor, graça, bondade, misericórdia, Ele nos põe nos céus. Ele nos escolheu como seus amigos. Fui eu quem escolhi a vós e vos designei para que vades e deis frutos, não apenas amigos daqueles que conhecem o endereço da casa, mas amigos achegados, que agora obedecem, que agora amam, que agora servem e que agora produzem. Fui eu quem vos escolhi, irmãos. E Ele não apenas escolheu, mas nos vivificou, nos perdoou, nos chamou, nos reconciliou, nos atraiu, nos transformou, nos tratou, nos capacitou e nos enviou. Obra completa. Intimidade com Deus é o aconchego da graça, de saber que aquele que começou uma boa obra em nós é fiel para completar até o dia de Cristo Jesus, irmãos. Intimidade com Deus é saber que Deus não se esquece de nós, Deus não nos abandona, apesar de darmos muitos motivos para isso. Nós damos muitos motivos para que Deus não nos ame e não conseguimos convencê-lo. Tem um livro, Philip Yancey, Maravilhosa Graça é o nome do livro, não sei quantos leram. O livro é muito bom. Hoje eles até mudaram a capa. Eu li o que era capa preta ainda. Mas o que tem melhor naquele livro está do lado de fora do livro, que é uma única frase. O livro é excelente, mas existe uma frase na contracapa posterior do livro, que ela é a melhor frase de todo o livro, onde Philip Yancey escreve assim: não há nada que possamos fazer
para que Deus nos ame mais. Não há nada que possamos fazer para que Deus nos ame menos. Sabe por quê, irmãos? Porque apesar do amor de Deus estar em nós, a causa do amor é Ele mesmo. Não é o que eu faço, é o que Ele fez. Não é porque eu escolhi, mas é porque Ele me escolheu. Não é porque eu mereça, mas é porque Ele é bom, muito bom. E ninguém pode tirar-nos das mãos dEle. Ninguém escolhe ser amigo de Deus. Antes é Deus que escolhe aqueles que são do rol da sua amizade. A amizade com Deus é um presente. É um presente que vem carregado de renúncia. Intimidade com Deus, irmãos, é aconchego na graça. Meus irmãos, as provas da nossa intimidade com Deus são a produção do fruto da videira. Lembra que o texto que nós lemos de João começa dizendo que eu sou a videira e o Pai é o agricultor. Essa videira produz amor, amor que me atraiu e que te atraiu, amor que me perdoou, amor que me reconciliou, amor que me salvou, amor que me limpa, amor que cuida de mim. E Jesus diz que aqueles que são dele precisam fazer o que ele manda. Lembra? Vocês são meus amigos se fizerem o que eu mando. Versículo 12 diz: o meu mandamento é esse, que vos ameis uns aos outros, aqui sim como eu vos amei. Perceba que aqui Jesus está dando um novo mandamento. Lembra dos 10 mandamentos? Não terás outros deuses diante de mim e tal. Fiz uma série agora, terminamos uma série de sermões sobre os 10 mandamentos. Pregamos sobre cada um deles. Jesus resumiu lá no Sermão do Monte. Diz: olha, os 10 mandamentos podem ser resumidos em 2. Amar a Deus acima de todas as coisas. Ainda em outros evangelhos acrescenta: com toda sua força, com toda sua alma, com todo o seu entendimento, tudo que é em você. E amar ao teu próximo como a ti mesmo. Jesus está dizendo agora: eu dou um mandamento diferente. Você não vai amar como a si mesmo, você vai amar como eu. O meu mandamento é esse, que vos ameis uns aos outros como eu amo. Um amor que perdoa pecados, um amor misericordioso, um amor que não vê o outro como menor do que o seu, um amor que anda a segunda milha, um amor sacrificial, um amor que está disposto a se dar. E no versículo 17 ele repete: isso vos mando, que vos ameis uns aos outros. O amor é o fruto da videira, irmãos. O íntimo de Deus produz aquilo que está no coração de Deus, e Deus é amor. A videira é Cristo, o Pai é o que cuida da videira. O fruto da videira é vida, gerada pelo amor demonstrado na cruz do Calvário. Nós somos ramos ligados à videira e produzimos os mesmos frutos que ela dá, frutos de amor, amando pecadores como nós fomos amados pelo Senhor Jesus. A verdadeira intimidade com o Senhor vem de conhecer o seu caráter, vem de conhecer a sua vontade, vem de saber aquilo que agrada o coração de Deus, vem de saber aquilo que entristece o coração de Deus, vem de saber o que Deus pensa, vem de saber como Ele age, vem de saber o que Ele quer para cada um de nós. Isso vai muito além das nossas emoções, irmãos. Isso vai muito além dos nossos sentimentos. Isso vai muito além do nosso querer. Isso vem do agradá-lo, amá-lo e servi-lo. Para a gente terminar, eu quero sugerir algumas ações práticas para a gente pensar um pouco nesse texto das Escrituras. Primeiro, você quer saber se você é íntimo de Deus? Primeira coisa, perceba se você está ligado à videira. Perceba se a forma como você age é a forma como Deus quer que você age. Como você trata seu esposo, sua esposa, seu pai, sua mãe, seus filhos. Como você age no seu trabalho. Hoje é pesaroso, irmãos, quando a gente ouve que o crente é um dos piores empregados que uma empresa pode ter. Chega mais tarde, quer sair mais cedo, dá problema, reclama e ora contra o patrão. Ainda bem que Deus não ouve essas besteiras que a gente pede. É nessa hora que Ele põe o espírito para gemer inexprimivelmente. Veja se você está ligado à videira. Veja se os frutos que você produz
são os frutos da videira? A Bíblia nos diz que o fruto aponta para a qualidade da árvore. Você colhe o fruto e diz: essa árvore é isso. Você chega em uma árvore e pega uma maçã, logo você está diante de uma macieira. Você colhe uma manga, você está diante de uma mangueira. As pessoas que se achegarem a você colherão o quê? Se estamos ligados à videira, produzimos aquilo que a videira produz: vida, amor, paz, bondade, longanimidade, benignidade, mansidão, domínio próprio. Esse é o fruto da videira. Segundo lugar, você quer saber se você é íntimo de Deus? Meça o quanto você tem obedecido a palavra do Senhor, o quanto a palavra de Deus tem sido diretiva para a sua vida. Nós, como cristãos, independente da placa de igreja que nós frequentemos, fazemos uma declaração única acerca da Bíblia, que ela é a nossa regra de fé e de prática. Sabe o que isso significa? Que eu creio só naquilo que diz que é para eu crer. Ela é a regra de fé. Se a Bíblia não diz para eu crer, o que eu tenho que fazer? Não crer. Ela é a regra de fé, e ela é a regra de prática. As minhas atitudes precisam emanar as Escrituras. O quanto você tem praticado a Bíblia? O quanto você tem amado o outro? O quanto você tem trabalhado no seu serviço, como diz o apóstolo Pedro, fazendo isso para o Senhor, não maldizendo o patrão, entendendo que aquele lugar é um lugar de serviço, e que ministério não é estar no púlpito da igreja, mas ministério é serviço onde quer que Deus coloque a planta dos nossos pés. Você tem obedecido ao Senhor? Os íntimos obedecem. Vocês são meus amigos se fazem o que eu mando. Lembre-se que obedecer é melhor do que o ritual. Obedecer é melhor do que sacrificar. Lembra de Saul? O profeta chegou e falou: olha, Saul, você vai lá e mata tudo os amalequitas, acaba com eles. Quero riscar aquele povo da face da terra. Porque aquele povo se interpôs contra o povo de Israel, causou muito problema para Israel. Você vai lá e acaba com eles. Saul foi, viu que tinha uns boi bonitos, uns cabritos top, olhou para o rei e falou: matar rei deve dar um azar terrível. Matar rei não. E ele trouxe tudo para Israel. Samuel começou a demorar, estava na hora de oferecer sacrifício. Saul preocupado, falei: e aí, se eu não oferecer, como é que eu vou ficar diante do povo? Ele já estava cheio de si mesmo. Ele falou: traz lá, vamos sacrificar aqui. Aí Samuel chega e começa a ouvir uns barulhos diferentes, de um gado diferente, umas ovelhas diferentes. Saul oferecendo sacrifício. E Saul falou: não, mas eu trouxe para Deus. O que Deus mandou você fazer, Saul? Não mandou acabar com tudo? Irmãos, obediência pela metade é desobediência. Ele falou: assim como você desobedeceu, o Senhor tirou o reinado da sua mão. Sabe por quê, Saul? Deus tem muito mais prazer em que você obedeça a palavra dele do que você ir no culto. Não é para você deixar de vir no culto, meu irmão, em nome de Jesus, viu, pastor? Se deixar de vir no culto, o Senhor me fala, nós vamos orar para Deus trazer de volta. Mas Deus tem muito mais prazer que você obedeça do que você dê dízimo, do que você obedeça do que faça oferta, que você obedeça do que venha à igreja. Não é para você deixar de vir, mas o prazer de Deus está na sua obediência. Terceiro, invista tempo em conhecer a Deus. Se você quer ser íntimo de alguém, o que você precisa fazer? Conhecer alguém. E só tem uma maneira de você conhecer a Deus, irmãos, é pelo estudo da Bíblia. Você não vai conhecer a Deus por osmose. Tem gente que acredita que é assim, ele começa a ler a Bíblia para dormir, dorme, põe a cabeça na Bíblia e apaga. Não vai entrar na sua cabeça por osmose, por estar encostado ali. Leia. Leia o Antigo Testamento, veja como Deus se revela ao povo. Leia o Novo Testamento, entenda do poder da graça. Entenda que Cristo está no meio, que o Novo Testamento olha para Cristo e o Antigo Testamento aponta para Ele.
Conheça o caráter de Deus. Veja o que Deus gosta, o que Ele não gosta, e ofereça a Ele aquilo que Ele gosta, e deixe de fazer o que Ele não gosta. Entenda que o seu propósito é adorá-lo, e que Ele odeia o pecado. E que se você for ler a Bíblia, você vai perceber que essa ideia de que Deus odeia o pecado, mas não odeia o pecador, é uma mentira. Onde Deus condena o pecado, irmão? Deus condena o pecado em dois lugares. Ou Ele condena o nosso pecado em Cristo, ou em nós mesmos. Quando Deus condena o pecado no pecador, quem que vai para o inferno? O pecado dele ou ele? Então entenda, irmãos, que o pecado não está dissociado do pecador. E aquele que ama a Deus não vive pecando. Entende? Conheça o que Deus quer. E por fim, irmão, para acabar de vez, a quarta dica: descanse na segurança do grande amigo que é Cristo. Quando nós falamos essas palavras, não é para atormentar seu coração, em nome de Jesus, mas é para te dar segurança de que apesar das nossas falhas, Ele continua sendo nosso amigo. Apesar dos nossos muitos erros, dos nossos muitos pecados, Ele continua nos amando, porque Ele não pode negar a si mesmo, e o amor dEle reside nele. Lembre-se que foi Jesus quem veio ao nosso encontro, foi Ele quem nos chamou, foi Ele quem nos uniu, e esse ato é eterno, Ele não volta atrás. Intimidade com Deus é o que Deus quer de nós. Intimidade com Deus é o que Ele quer do seu povo, que nós o conheçamos, o amemos e o sirvamos assim como Ele quer, para a glória dEle, que é o Senhor da igreja. Amém? Feche os teus olhos, eu quero orar com você. Senhor, o Senhor nos conhece bem. O Senhor conhece o nosso coração, o Senhor conhece as nossas necessidades, o Senhor conhece tudo aquilo que nós precisamos, e é o Senhor quem prepara tudo para que nós sejamos cada dia mais parecidos contigo. E é isso que nós queremos lhe pedir nessa noite, Senhor. Dá-nos intimidade com o Senhor, intimidade verdadeira, de ouvir a sua voz, de fazer o que o Senhor quer, de abandonar as coisas que te desagradam, de te obedecer, de te servir e de descansar no Senhor, sabendo que todas as nossas falhas foram perdoadas na cruz do Calvário em Cristo Jesus. Aleluia. Obrigado, Senhor, por tamanha graça. Obrigado por tamanho amor, de saber que mesmo que nós falhemos, o Senhor escolheu a amizade conosco. Não porque nós tenhamos algo a lhe oferecer, mas porque o Senhor nos deu tudo o que temos. E tudo que temos vem de Ti e é para Ti. Abençoa Teu povo, Senhor. Leva-nos a conhecê-lo como é. Trabalha no nosso coração cada dia mais, para que o Senhor cresça e nós diminuamos, para a glória do Teu próprio nome em Cristo Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe, irmãos, em nome de Jesus.